Benny, o gato, visitava diariamente seu dono, Leonardo, desde que o velho foi internado no hospital. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Obrigado. Isso era muito contra a política deles, mas o hospital permitia, pois aparentemente era a única coisa que mantinha o homem feliz. Mas um médico, Steven, notou que algo estranho estava associado a este animal. Como ninguém ouviu isso antes, era um mistério para ele. Steven estava perseguindo o gato pelos corredores do hospital. Ele iria pegar esse animal nem que fosse a última coisa que ele fizesse. Eventualmente, ele conseguiu perseguir Benny em uma sala e quando Steven fechou a porta atrás dele, não havia saída para Benny. Não gostei muito de que Steven colocasse as mãos no gato que lutava. Normalmente Benny era tão aberto a carinho e atenção, mas não antes de visitar Leonardo. E agora Steven finalmente descobriria o porquê. As visitas abandonadas de Benny não eram apenas para um abraço rápido com Leonardo. O gato estava contrabandeando algo para o velho. E Steven estava pronto para confrontá-lo com isso. Mas o que Leonardo estava escondendo? O que Benny estava contrabandeando para o hospital e por que Steven estava tão ansioso para confrontar o velho? Benny, o gato, visitou seu mal-humorado dono de 85 anos, Leonardo, todos os dias desde que o velho foi internado no hospital. E mesmo que isso fosse contra a política deles, o hospital abriu uma exceção aqui devido ao fato de que o velho provavelmente nunca mais sairia daqui com vida. Também ajudou o fato de Benny ser extremamente sociável com outros pacientes e até com a equipe do hospital. Todos adoraram o gato, e Benny tirou o ânimo de algumas pessoas. Ninguém teve problemas em abrir uma exceção para o gato no início. Mas, como a maioria das pessoas sabe, as coisas boas parecem nunca durar nos hospitais. Steven, um dos médicos que sempre atendeu Leonardo, recentemente começou a notar algo fora do comum. Benny começou a agir de forma cada vez mais estranha nos últimos dias. Onde o gato sempre ficava feliz em ver alguém, isso lentamente começou a mudar, parecia que suas intenções haviam mudado de repente. Durante todo esse tempo, Benny queria estar perto de outras pessoas o tempo todo, mas agora algo estava muito diferente. Onde antes o gato entrava e imediatamente começava a se socializar com todos ao redor, agora a única coisa que ele parecia ansioso era visitar Leonardo. Após esta visita, Benny estava pronto para ser acariciado por outras pessoas no hospital novamente. A verdade é que isso já vinha permanecendo há alguns dias, embora quase ninguém parece notar a mudança. Steven tinha visto o gato correr para Leonardo várias vezes. Ele não entendia exatamente o que estava sentindo com este gato, mas certamente era uma mudança muito estranha, e o médico achou apropriado iniciar uma investigação. A primeira coisa que o médico começou a se perguntar foi o que poderia estar relacionado nesta sala que fez o comportamento de Benny mudar tanto. O próprio médico também gostava muito de gatos, então ele podia observar as mesmas pequenas mudanças no comportamento de até um gato. Steven pensando que era impossível mudar o comportamento tão abruptamente de um dia para o outro. Uma coisa que é amplamente conhecida sobre os gatos é que eles seguem seus caminhos o tempo todo. Não importa se os caminhos são bons ou ruins, eles estão presos a eles. Steven realmente queria saber o que aconteceu naquela sala, mas isso era algo mais fácil de dizer do que fazer. Leonardo costumava pedir privacidade nos momentos em que seu gato o visitava. O médico sabia que espiar o quarto de um paciente não era a melhor coisa a fazer, especialmente se você não tivesse um bom motivo para fazê-lo. Na verdade, tentar algo assim pode afetar seu trabalho, o que obviamente era algo que ele não queria que acontecesse. Portanto, ele teve que traçar outro plano diferente, embora não soubesse exatamente por onde começar. Steven teve a ideia de seguir Benny quando ele saísse do hospital. Talvez ele pudesse aprender mais sobre o comportamento do gato se soubesse de onde o gato veio? Ele tinha certeza de que a rápida mudança de comportamento do gato se desviava de algo que estava fora do hospital. Era hora de saber o que havia atraído com esse gato fofo. Ao que parecia, Benny era um gato bastante fácil de seguir, já que ele caminhava calmamente pela rua e se sentia na perna de todas as pessoas que encontrava. Esta criatura era na verdade um dos gatos mais legais que o médico já conhecia. Ele estava muito ansioso com o que havia esperado com o pobre animal e queria muito que ele se sentisse melhor novamente. Por fim,
O gato chegou à velha casa, que fica a cerca de 20 minutos a pé do hospital, e entrou por uma porta de gato. A princípio, Steven ficou muito nervoso com o que iria fazer, mas sentiu como se não tivesse outra escolha. Steven não hesitou mais, caminhou até a porta e tocou a campainha. Ele não tinha ideia de quem iria abrir aquela porta ou que direito ele tinha de realmente estar aqui. Ele tinha que dar uma boa desculpa para sua presença a este estranho. Mas tudo isso não importava mais para ele. Steven apenas seguiu sua curiosidade. Ele mais do que tudo agora queria saber o que estava conectado dentro desta casa. E enquanto ele esperava que alguém abrisse a porta, isso não aconteceu. Ninguém atendeu a campainha para ele, mas ele sabia que havia alguém dentro da casa porque notou que as cortinas perto da porta se moviam levemente. Alguém o observou parado ali, mas não quis se abrir com ele. Que razão poderia haver para alguém não querer que Steven estivesse lá? Steven tinha certeza de que estava algo errado ali, mas não fazia ideia do que era exatamente. O certo é que ele ficaria de olho no gato de agora em diante, porque ele realmente se preocupava com um animal fofo. Portanto, seu plano era observar Benny na próxima vez que ele visitasse o hospital. O que se seguiu foi que o gato não veio ao hospital no dia seguinte nem no outro. Steven temia que ele tivesse assustado a pessoa misteriosa dentro de casa, bem como que ele ou ela nunca mais deixaria Benny ir ao hospital novamente. Ele estava começando a se sentir muito culpado por tudo que acontecia no dia em que seguia Benny. Nos dias seguintes em que Benny não visitou Leonardo, o paciente voltou a ser sua pior versão de si mesmo. Ele estava chorando e sendo mal com todos, embora não perguntasse nada sobre o gato. Ele estava se tornando os dias de qualquer médico que lidasse com ele um inferno literal com seu comportamento terrível. Mas as coisas foram esclarecidas nos próximos dias. No primeiro dia no hospital, Leonardo não recebeu nenhuma visita em seu quarto, exceto seu amado gato. Mas depois que Steven foi emocionalmente casa assustadora e Benny parou de visitá-la, alguém desconhecido começou a aparecer diariamente para visitar Leonardo. Steven ficou muito curioso com essa mudança e descobriu no escritório da administração que o nome do visitante era Thomas. Seu nome não era parecido com o de nenhum familiar de Leonardo, o que gerou muitas dúvidas para a equipe do hospital. Enquanto isso, as pessoas começaram a notar a ausência de seu amado gato. A equipe do hospital também havia notado, embora ninguém soubesse do que eles estavam falando. Este misterioso Thomas sempre se certificou de que a porta de Leonardo estava bem fechada e as cortinas fechadas quando ele entrava em seu quarto. Tudo o que as enfermeiras notaram foi que Leonardo não parecia muito mais feliz depois, ao contrário das visitas de Benny. Steven um dia se atreveu a perguntar a Thomas por que ele visitava esse homem com tanta frequência, mas tudo o que conseguiu foi ser completamente ignorado. Era protocolo do hospital respeitar a privacidade do visitante quanto à sua relação ou interesse com o paciente. Bastava um paciente solicitar a visita do visitante, como foi o caso de Leonardo. Há outra maneira de impedir que um homem venha aqui, Steven sabia. Ele tomou uma decisão precipitada de alertar a segurança sobre esse homem, pois sabia que Thomas não estava tramando nada de bom. Eles iriam garantir que o novo visitante de Leonardo não pudesse colocar os pés no prédio novamente sem apresentar um bom motivo. Como Steven fez isso? O médico preocupado inventou uma desculpa sobre outros pacientes, bem como visitantes do hospital, reclamando do olhar sombrio de Thomas. Eles aparentemente relataram a Steven que se sentiam muito inseguros com ele por perto. Steven tinha um motivo alternativo para banir esse homem do hospital, o que poderia estimular outros funcionários do hospital a apoiar sua história. Na verdade, ele não era o único que notou que o amado Benny parou de aparecer desde que Thomas começou suas visitas. O segurança aceitou seu apelo e nos 2 dias que se seguiram, Leonardo não recebeu nenhuma visita. Naquele primeiro dia, o paciente estava com uma raiva inacreditável. A situação melhorou um pouco naquele segundo dia, em que ele voltou a não falar ou reagir a nada ou a ninguém que tentasse se comunicar com ele. Para Steven, isso foi interpretado como uma melhoria. O dia a dia no hospital continua e pelo menos as pessoas, trabalhando ou visitando, não se distraíam mais com a presença de um homem de aparência passada passeando pelos corredores. Além disso, um Leonardo quieto era muito melhor do que um gritante. Mas no terceiro dia, as coisas mudaram novamente. Foi exatamente como Steven esperava e previu.
A primeira entidade notável que entrou pela entrada do hospital naquela manhã foi Benny, o gato. O animal já havia feito um grande nome para si mesmo e mesmo aqueles que nunca o viram ao vivo o identificaram diretamente. Benny foi direto para Leonardo. Alguém da recepção na entrada alertou Steven imediatamente. O médico teve sorte de estar mais perto do quarto do que Benny naquele momento. Ele correu para lá e fechou a porta antes que o gato estivesse à vista. Steven sabia que o próximo passo seria crucial para descobrir mais sobre esse mistério. Naquele momento Leonardo ainda se recusava a falar com quem quer que fosse, o que significava que também não reclamava da porta estar fechada. Mas quando Benny se aproximou do quarto de seu amigo e ouviu que a porta estava fechada, ele não sabia o que fazer. Nunca isso aconteceu em todas as suas visitas. Antes que Benny conseguisse descobrir uma maneira de entrar, Steven já havia se esgueirando por trás da criatura e tentado pegar o animal. Este gato geralmente era fofinho o suficiente para permitir que isso acontecesse, então isso tinha que ser um pedaço de bolo. No entanto, para a surpresa de Steven, Benny se levantou com movimentos bruscos. Steven ficou surpreso com essa ação e que se seguiu foi ele, um tanto desesperado, perseguindo o gato pelos corredores do hospital. Uma cena obviamente atraiu os olhares de muitas pessoas surpresas que estavam por perto quando os dois passaram. Ele sabia que devia parecer idiota, mas não ia deixar esse gato fugir dessa vez. Após algum tempo de concentração, Benny cometeu o erro de entrar em um escritório vazio em vez de entrar em um novo corredor. Steven agiu rapidamente, seguindo Benny para dentro do quarto e antes que ele pudesse escapar o médico já havia fechado a porta atrás dele. Ele agora estava sozinho e cara a cara com o gato misterioso. Mesmo agora que ele havia trancado Benny no quarto, foi uma grande luta para Steven colocar as mãos em Benny. Nas primeiras 5 vezes que ele tentou fazer seu movimento, os únicos resultados que obtiveram foram arranhões em todos os lugares e pequenas marcas de mordida em seus dedos e braços. No final, tudo valeu a pena. Ele finalmente teve a oportunidade de saber mais sobre o que diabos estava relacionado com o animal e também com Leonardo e talvez também desvendasse os mistérios sobre a casa de Thomas. Embora Steven não tivesse ideia de como faria isso, algumas respostas vieram mais rápidas do que o esperado. Quando ele tinha Benny em um porão, ele poderia investigar o que ele pensava ser apenas o colarinho de Benny. Descobriu-se que havia muito mais nesse objeto, pois era claramente algo feito sob medida para algum propósito desconhecido. Ao redor do pescoço de Benny parecia haver um pequeno compartimento do tamanho de uma bateria também. Steven descobriu que um cadeado em volta do pescoço do gato mantinha tudo unido. Quando o médico descobriu que o sistema de clique funcionava para tirá-lo, todo o comportamento de Benny mudou instantaneamente. A criatura maravilhosa voltou a ser calma e afetuosa, que todos no hospital tanto amavam antes. Steven, passo a passo, começou a entender o que estava em seu hospital. Benny muito plausivelmente estava sendo treinado para trazer este objeto para Leonardo por qualquer motivo. O médico viu que no momento em que a coleira foi retirada, o gato sabia que poderia fazer o que queria novamente. No entanto, nem todas as perguntas foram respondidas ainda. A maioria das coisas ainda permanecia um grande mistério para Steven. Por que isso estava associado? E quem fez isso com Benny? Depois de deixar o gato vagar novamente pelos corredores do hospital, Steven começou a inspecionar o compartimento que acabará de tirar do animal. Logo ele conseguiu abri-lo. Os olhos de Steven se arregalaram quando ele viu o que estava dentro. Claro! De repente, tudo fazia sentido para ele agora. Seu primeiro instinto foi correr imediatamente para o quarto de Leonardo para confrontá-lo. O fato de esse homem ter explorado o doce Benny o deixou bastante zangado. Mas Steven sabia que tinha que jogar com inteligência. Considerando o pó branco que havia dentro do compartimento, Steven sabia que seria melhor envolver a polícia em tudo isso primeiro. O caso precisava ser resolvido corretamente não sozinho ou por suas próprias emoções. A partir desse momento, tudo foi muito rápido. Uma equipe policial primeiro entrou em contato com Thomas que estava visitando Leonardo quando Benny não apareceu. Felizmente, não houve muito esforço e tempo necessário para confirmar as suspeitas de Steven. Thomas sabia muito bem que não havia mais saída e também confirmou a narrativa que a polícia havia previsto.
O próximo passo para a equipe era ir até a casa onde Steven tinha visto Benny entrar uma vez quando ele o seguiu. Novamente ninguém abriria a porta, mas desta vez não impediria a polícia. Na verdade, a casa já estava em uma lista de casas suspeitas. Como Steven estava envolvido, eles agora tinham um mandado oficial de residência. A porta foi rapidamente arrombada por uma equipe especializada e 2 homens que estavam escondidos no interior foram presos no local. Quando Steven ouviu isso no dia seguinte, esperava que os 2 suspeitos fossem membros da família de Leonardo, mas morreram sendo seus cúmplices. Como o ponto de contato do hospital, Steven foi rapidamente notificado da prisão. A polícia encontrou um monte de itens ilegais, dos quais a polícia ainda não pode compartilhar os detalhes. Eles compartilharam, no entanto, que os insights das 2 pessoas deram suas declarações e que suas histórias foram espontâneas. Isso era que agora havia provas suficientes para receber a investigação e confrontar Leonardo também. Quando Steven e 2 aguardados da investigação chegaram ao quarto de Leonardo, o velho estava chorando de novo. Desta vez, ele estava realmente no topo de seus pulmões. Ainda assim, o que quer que ele estivesse com raiva agora não poderia ser tão ruim quanto o que a polícia estava prestes a denunciá-lo. No momento em que os aguardados entraram na sala, Leonardo imediatamente ficou chocado e horrorizado. Não havia dúvida de que ele sabia do que se tratava. Provavelmente ele já tinha medo disso desde os dias em que começou a ser visitado com menos frequência. Agora, ele sabia que estava preso e não havia muito o que fazer sobre isso. A substância que o Dr. Steven encontrou dentro do compartimento que fazia parte da coleira de Benny, entretanto foi identificada. Era um pó branco que provavelmente não precisava ser um gênio para determinar o que era, mas obviamente a polícia queria saber com certeza. O velho Leonardo e seus cúmplices usaram Benny o tempo todo para levar o produto para o hospital para alimentar seu vício, que de outra forma ele não conseguiria enquanto estivesse internado. Ainda assim, não era apenas Leonardo que estava entendendo. Steven não podia acreditar enquanto a história se desenrolava. Aparentemente, o velho era traficante, e Thomas junto com os 2 presos da casa internaram e vendiam para Leonardo. A evidência era inconfundível agora, e o mais engraçado é que tudo começou depois de vencer o jogo de concentração contra Benny naquele escritório vazio do hospital. Leonardo foi logo depois transportado para um hospital prisional e agora aguarda julgamento. Novos resultados de testes indicam que ele tem mais alguns anos de vida do que os médicos previram anteriormente. Os 3 cúmplices também aguardam pistas, deixando Benny sem ninguém para cuidar dele. Mas agora, depois de tudo que o gato passou, Steven acha que é justo adotar o famoso animal. Ele libertou Benny dos criminosos e sente que o gato entende isso. Além disso, agora ele pode levar Benny com ele ao hospital muitas vezes, para que o gato continue interagindo com todos os seus novos amigos. Obrigado por assistir até o final. Se inscreva no canal, deixe seu like, e ative o sininho das notificações. Até a próxima.